A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 9. A celebração da Páscoa no Sinai. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo, versículo 2, que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Versículo 3, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Versículo 4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Versículo 5. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Versículo 6. E houve alguns que estavam imundos, por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão, naquele mesmo dia. Versículo 7. E aqueles homens disseram-lhes, imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Versículo 8. E disse-lhes Moisés, esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Versículo 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 10. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Versículo 11. No mês segundo, no dia 14, à tarde, a celebrarão com pães sem fermento, e ervas amargas a comerão. Versículo 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Versículo 13. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. Versículo 14. E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa,
e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. Versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Versículo 16. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Versículo 17. Mas, sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Versículo 18. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Senhor, assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Versículo 20. E, quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Versículo 21. Porém, outras vezes a nuvem ficava, desde a tarde até a manhã. E quando ela se levantava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Levantando-se a nuvem, partiam. Versículo 22. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre eles, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, mas levantando-se ela, partiam. Versículo 23. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés.